Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, nesse dia chuvoso. Mas aí vamos iniciar nosso trabalho de hoje, né, com todo amor, com todo carinho. E como sempre a gente vai passar os recados da casa, né, que a gente passa toda vez, independente de ter pessoa nova ou não, sempre para frisar todos os trabalhos da casa. Então a gente já falou bastante vezes, né, está fixado no quadro que a gente tem palestra e passe todos os dias, tá? As informações estão lá todas no mural ou no site, no www.casadocaminhosantana.com.br. Então, reforçando que os plantões de atendimento são meia hora antes das palestras, né? Toda palestra, antes meia hora tem um plantão de atendimento, é feito aqui na casa, lá nas salas lá do fundo. O recado que a gente está dando também, que para quem vai tomar passe, à distância também tem que passar no atendimento, né? Para pegar o cartãozinho do plantão, o tipo de passe, tudo certinho. E um trabalho diferenciado de sexta-feira, às 20 horas, é que a gente tem um trabalho de atendimento ao grupo, ao pessoal que é dependente químico, né? Dependente químico, tabagismo, e esse trabalho ele pode ser feito tanto com a presença do dependente químico, quanto com os familiares ou amigos. Ele pode ser feito de forma distante, né? Agradecer, como sempre, a todos que colaboraram com as 80 cestas básicas para famílias assistidas da casa, né? E a gente sempre precisa de alimento não perecível. Então, para esse mês de outubro, a gente está precisando mais uma vez de arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão, tá? A gente tem que angariar 640 quilos de alimento por mês, então é uma tarefa bastante grande. E a gente tem conseguido, graças a Deus. É, porque aqui tá, o nosso depósito está vazio. Mais leite, né? Tem uma ressalva aqui que o depósito realmente está... Então, vamos reforçar no leite em pó, tá bom? Bom, então agora para iniciar nossos trabalhos, vamos nos acalmando, nos concentrando em nós, nossa alma, no nosso interior, sentindo o nosso corpo, a nossa pulsação, sabendo que somos uns seres integrais, que estamos aqui de passagem por esta terra, recebendo amor, recebendo carinho e fazendo principalmente um trabalho de evolução. Vamos deixar para fora desta casa todos os nossos problemas do dia a dia, para que possamos dessa forma mais pura, mais simples, mais fluida, nos concentrar com a corrente maravilhosa desta casa, uma corrente de amor, preparada pelos mentores de luz que nos acompanham nos nossos trabalhos, e que essa corrente hoje possa ser agraciada, meu Pai, com a presença do nosso Mestre Jesus, que nos disse que onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estará no meio de nós. Então vamos com isso agradecer e nos preparar para o trabalho de hoje, com muito amor, e receber o que é que viemos buscar para o nosso trabalho de evolução, que assim seja. Bom, a palestra de hoje é do nosso irmão Caetano, né? Jesus e os dias de hoje, do livro Momento Espírita. Olá, meus amigos, muito boa noite. Como sempre, né, que Jesus seja em nossos corações, né? Agradecendo ao Pai que nos trouxe até aqui mais uma vez, essa casa que nos recebe, né, com todo carinho. E é isso mesmo, porque o carinho em forma de energias novas, energias refazedoras. E sempre, como o nosso irmão Ayrton salientou muito bem, nós temos que nos preparar para receber. E eu lembrei de uma situação, estava ali meditando um pouco, lembrei de uma situação relatada num livro Esculpindo o Próprio Destino, do irmão Lúcius, em que uns espíritos em excursão no nosso plano, eles foram visitar um templo evangélico, um templo católico e uma casa espírita. Eles chegaram no templo evangélico, né, desses pentecostais. Aí tinha lá 2.000 pessoas, 2.000 irmãos encarnados, reunidos, e sei lá, uns 30.000 no plano espiritual. Aí eles observavam que daquelas 2.000, somente umas 300 realmente recebiam o que foram buscar, né? O resto não recebia nada, né?
Entravam do jeito, saíam do jeito que entraram, né? Foram para o templo católico, tá bem menos, tinha só umas 100 pessoas reunidas, e daquelas 100, umas 20 só recebiam verdadeiramente o que foram buscar. E na casa espírita, muito menos ainda, né? Um grupo pequeno, um grupo de 20 pessoas, 30, no máximo 30, e apenas 2 pessoas conseguiam receber realmente o que vieram buscar. Então, o que está no fundo? E o que estava no fundo de todas essas deficiências? A falta de ligação, a falta de conexão, né, com o que realmente eles foram buscar. Então, é isso que nós, aqui na doutrina espírita, aprendemos com um pouco mais de exemplos, né, mais ostensivamente, que nós estamos trabalhando com energias. Se nós estamos trabalhando com energia, nós temos que entrar na sintonia dessa energia. Se nós, como já nos avisaram, se nós chegamos aqui, estamos só com nossos corpos físicos aqui, realmente não adianta nada, né? Porque é o nosso corpo mental que absorve as energias, não é isso? O nosso corpo espiritual é que absorve as energias. Agora, se nós não estamos aqui, estamos com o nosso corpo espiritual totalmente fora, está só o corpo físico aqui, realmente não vamos receber muita coisa. E na hora de receber o passe, a mesma coisa. Nós não preparamos adequadamente para imantar em nós as energias novas que estão sendo prodigalizadas, né? E eles dizem que muitos de nós criam uma carapaça. As energias vão ser doadas normalmente, mas elas como que escorrem, né, na nossa aura, escorrem para fora, não entram, não penetram. Está vendo? A importância da gente estar já nesse dia nos preparando para receber essas energias, né? Mentalmente preparados, né? Não é só na hora de vir para cá, hoje tem que ir no céu, meu Deus, tem que receber as energias. Não, tem que ser bem antes, como eles fazem com a casa aqui, preparam a casa já durante o dia todo. Nós também temos que nos preparar a nossa casa para receber essas energias, senão a gente não recebe eficientemente o efeito dessas energias em nós. E falando nisso, Jesus, que foi o nosso mestre por excelência, ainda é o nosso mestre por excelência, porque é o nosso governador, né? O governador do planeta, continua conosco, não foi embora, né? Temos que ter essa consciência que Jesus está conosco, né? Companheiro todas as horas. Até esse domingo eu estava vendo aquele filme Nos Passos do Mestre, que a Casa André Luiz preparou num documentário, muito bom por sinal, aconselho vocês a assistirem, está no Now, está disponível no Now, disponibilizado a semana passada. E é muito legal, porque eles realmente recuperam a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nos dão bastante informações. Dois senhores, 2 pesquisadores estudiosos, nos dão informações muito importantes acerca da mensagem de Jesus. E ilustrado com os ambientes em que Jesus ensinou, né, quando esteve junto conosco. Então, aconselho. E foi muito a calhar, porque hoje a palestra é Jesus e os dias de hoje, tá? Então, aqueles dias, nós nos lembramos, né, através das notícias que nos chegam, através da Bíblia, né? Aliás, foi super interessante, porque ele dizia assim, um desses senhores, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca. Tem vários livros, né, escritos por vários autores, né? E o que vai ditar para nós que caminho nós vamos seguir é a nossa interpretação daqueles livros que nós vamos acessar, né? Então, aquela coisa, não são verdades absolutas, né? Muitas das coisas que nos chegam são apenas as interpretações, não é isso? E ali, naquele documentário, eles estavam dando uma interpretação mais racional para todos os ensinamentos contidos no Evangelho, né? Algumas passagens principais, né? Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Aquelas passagens que nos interessam de fato, né? Não aquelas que são meras especulações. Então, aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina, eram dias de grandes dificuldades morais. Nós sabíamos disso, né? A vida não valia um centavo naquela época, né? A lepra, né? Ceifava vidas, né? Os reis eram absolutos, né? Tudo isso, né? A pobreza graçava, miséria, doenças, né?
As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre os povos e culturas faziam-se constantes. E também era uma realidade, né? Ninguém se entendia, né? E o mundo, naquela época de Jesus, era dominado pelos romanos, né? Os romanos realmente dominavam grande parte do mundo, né? Como hoje é os Estados Unidos, né? A grande potência econômica do planeta. Roma era a grande potência política e econômica na época de Jesus. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Não é isso? Lembra que Jesus chamava muita atenção para isso, né? Os túmulos caiados, né? Era bem isso. Não muito diferente do dia de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante o seu périplo de amor, né? O sublime peregrino, como chama o Ramatiz, tem um livro também muito legal sobre Jesus, chama-se O Sublime Peregrino, né? Super bacana. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos na intimidade daquele povo se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje enfrentamos. Por isso os conselhos de Jesus são ainda tão atuais. Quer dizer, não mudou muita coisa, né? Mudou de forma tecnológica, né? Mudou a técnica. Mas moralmente ainda somos muito próximos do que éramos há 2000 anos. Olha aí, como é difícil o avanço moral, né? Às vezes avançamos muito em tecnologia, em saber intelectual, mas a parte moral, ela fica defasada. Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos, utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pela gente simples. Não obstante, seus conceitos e orientações são ainda atuais. As famosas parábolas, né? Que até hoje nós estudamos. E até hoje nós tentamos penetrar assim a profundidade dos ensinamentos contidos nessas parábolas, né? Emmanuel, por exemplo, nos ajuda muito, né? Sempre os espíritos interpretando essas parábolas, nos trazendo realmente o real sentido, porque todas elas estavam embasadas em informações do plano espiritual, não é isso? Por isso que ficou tão indecifrável para nós naquela época, né? E hoje que nós estamos querendo levantar esse véu, já começamos, né, a aceitar e a vislumbrar os ensinamentos que estavam encobertos, né, pelas figuras, né, pelas figuras de linguagem. Bom, Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ensinava as coisas da alma, não era isso? Sem preocupar-se com os valores temporais, era, por excelência, o sábio dos valores da alma, que os conhecia em profundidade. Tem um outro livro muito importante que diz que Jesus era o maior psicólogo, né, que já veio, né, no mundo, o maior psicólogo. Então Jesus conhecia em profundidade a alma de todos nós, né, desse grupo de espíritos que estava estagiando naquele momento no planeta. Por isso que ele ensinava, né, ele tinha autoridade moral para ensinar já aos 12 anos, né, ele demonstrar um saber acima da média, junto com os rabi, né, com os doutores da lei. Lembra lá em Jerusalém? Nas sinagogas? Que os rabinos ficaram muito surpresos, né, com a sagacidade de Jesus nas suas respostas, né. Assim, seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com uma atualidade arrebatadora. Isso assusta até os incrédulos, né? Como é que Jesus conseguiu um ser histórico para a ciência, ou para a maioria dos homens de ciência, né? Os homens de intelecto? Jesus foi apenas uma figura histórica, né? Como é que a sua mensagem conseguiu atravessar os séculos e com essa força, né, que se mantém? Esse é o grande mistério que eles tentam resolver, né? Buscar. Agora, se você não admite a contraparte espiritual, nós não chegaremos a essa explicação, né? Então nós temos que entender que Jesus vinha realmente de dimensões mais avançadas, era um homem do futuro, né, que já sabia da nossa caminhada e vinha como o grande mestre, vinha realmente ensinar, porque ele já tinha trilhado todos esses caminhos que nós estávamos trilhando.
e os que nós íamos trilhar ainda, né? Então, assim, seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com atualidade arrebatadora. Nesses dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, Jesus nos aconselha a deixar a cada dia suas próprias preocupações e necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. E é o que nós mais fazemos hoje, né? Meu Deus, o que será o futuro? Né? Sobre nós que temos filhos, né? Que mundo os meus filhos vão herdar? Né? Aquela coisa toda. Então Jesus dizia que a gente não tinha que ter essa excessiva preocupação com o futuro. Porque realmente nós somos seres medianos, nós não conseguimos ver um palmo além do nosso nariz, né? Então, que nós nos aventurássemos a ficar fazendo conjecturas do futuro. Que nós trabalhássemos pelo presente, trabalhássemos bem, né? Porque o futuro é uma consequência do presente, não é isso? Então, que nós nos preocupássemos em trabalhar o presente, né? Não ficar se preocupando tanto com o futuro, né? Ensina-nos a ter confiança e fé em Deus. Olha só. Ou seja, ter confiança nas forças superiores, que estas sim sabem o programa que está delineado para toda a humanidade. Não só para você, enquanto um indivíduo, mas sabe o programa que está delineado para toda a humanidade, né? E cada um de nós é um universo dentro desse universo maior, né? Que se integra, né? nesse universo. Nós nos conectamos nesse universo maior. Então, ensina-nos a ter confiança e fé em Deus. Essa coisa, fé, também é um negócio complicado para nós ainda, porque fé, que Jesus dizia, nos ensinava, é certeza, né, gente? São certezas. Não é aquela fé mística, né? Cheia de rituais. Não é aquela, é a certeza. E essa certeza, a gente sabe, só vem com conhecimento, não é isso? Serve-se do exemplo das aves do céu, que não semeiam nem ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável para falar, né, da providência divina. Então, Jesus usou o exemplo dos lírios e das aves, né? Coisa que não nos preocupamos muito, né? Buscar alimento, né? De comprar roupa, como é que vamos nos vestir, como é que vamos nos alimentar. Mas ele dizia que nós não devíamos nos preocupar com isso, não devíamos nos torturar com isso, não é isso? Alerta-nos a não termos atitude inercial, esperando um salvacionismo ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se abram, né? Então, que não basta a gente fazer só ritualismo na igreja, tomar a hóstia e fazer tudo errado fora da igreja, né? Não amar o seu próximo, não fazer caridade, nem no lar, nem em lugar nenhum. É isso que ele nos ensinava, que nós tínhamos que pedir, buscar, e aí nós íamos achar. Nesses dias, onde muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com a nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra, e o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Olha que interessante, né? Poesia pura, né? Nós somos atores sociais, nós temos nosso papel. Enquanto um indivíduo, nós somos uma unidade, uma força na natureza também. E nós temos o nosso papel, não estamos aqui à toa, né? Nós temos função. É isso que nós temos que despertar, né? E cada qual descobrir qual é a sua função, qual é o seu papel na sociedade atual. E procurar dar o seu melhor, contribuir para que realmente a sociedade seja cada vez melhor. E a gente só consegue isso nos transformando, nos tornando pessoas melhores. É isso que o Espiritismo acredita. Por isso que o Espiritismo não é uma religião de massa. Ela acredita que as modificações vão acontecer a partir do indivíduo. Perfeito? Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Olha, os irmãos espirituais nos lembram isso todo dia, né? Façam aquilo que vocês já são capazes de fazer. Não espere se transformar em anjos, não é isso que eles dizem? Não se espere se transformar em santos para começarem a fazer o bem. Façam o bem que vocês já são capazes de fazer. Perfeito? E é isso que a gente faz às vezes, né? O que a gente, às vezes, que está ao nosso alcance? Emitir um bom pensamento em favor, né, dos nossos irmãos mais necessitados.
quando podemos um pouquinho mais, nós damos nosso tempo, né? Escolhemos um dia da semana, aquele que mais nos apraz, né? Que não vai complicar tanto a nossa vida, né? Profissional, familiar, e nós nos dedicamos a um trabalho assistencial, né? Pequenino, mas estamos dando a nossa contribuição como formiguinhas, né? Nesse grande formigueiro que nós chamamos de humanidade, né? Nesses dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. Essa é uma lição fantástica também, né? Nos despertando, nos lembrando que somos seres espirituais. Que este mundo aqui nos oferece as coisas que nós temos que usar. Nós somos usufrutuários, não somos donos desses recursos que estão à nossa disposição. Essa é uma coisa muito simples, né? Uma lógica muito simples. E a gente constata isso quando deixamos o corpo físico, não é isso? Não levamos nada, né? Não levamos nada. Nós vamos para o plano espiritual, o nosso corpo espiritual, o corpo físico fica na Terra, né? Porque ele é desse plano, não é dos planos espirituais. Então, realmente, é uma grande ilusão a gente acumular bens materiais, né? Acumular cada vez mais roupas, sapatos, né, meninas? Um exagero, quer dizer, Jesus sempre nos falava um exagero, porque esses exageros, eles distorcem a nossa visão de vida, distorcem a nossa relação com nós mesmos, né? A gente começa a fazer uma leitura, a se confundir com o corpo. E se confundir com o corpo é ruim, porque nós não somos o corpo. Nós utilizamos um corpo. E também não podemos nos iludir com as coisas desse mundo, que é um mundo impermanente. Tudo que está aí é impermanente. Por quê? Porque tudo que está no mundo está fadado a extinguir-se, a esvair-se, porque nada mais é do que energia concentrada. A matéria, na verdade, é energia concentrada. E ela tende a desconcentrar-se sempre. Até esse mundo um dia será desconcentrado, não é isso? Virá pó de novo, né? Imagine as nossas casas, o nosso mundinho, né? Podemos constatar isso através das grandes civilizações que eram poderosas. Pegamos Roma, por exemplo, que era a dona do mundo. O que é Roma hoje? Né? Nada. São ruínas, não é isso? A grande civilização grega, o que é? Aquele monte, nada. É isso que nós temos que... O que será os Estados Unidos daqui a alguns milênios, né? alguns séculos? Nada. Teremos outra coisa, né? É isso que ele chama a nossa atenção, para a gente não ficar entesourando, colhendo tesouros tesouros ilusórios, na verdade. E aí sim esquecemos da moral, do real, que é o ser humano, né? Que é o ser humano. O nosso maior bem no planeta é o ser humano, é o nosso irmão. E mais, né? Que onde estiver nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Olha que interessante também. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Onde está nosso pensamento, lá nós estamos, não é isso? Ora, o nosso pensamento geralmente está naquilo que mais nos interessa, né? Então, se o nosso pensamento estiver focado só nas coisas materiais, em coisas perecíveis, olha aí. Quando nós nos virmos separados desses bens, né? Como será? A gente vai cair em desespero, né? Nos sentimos realmente sem nada. Perfeito? Como chegam muitos irmãos nossos no plano espiritual nessa condição, órfãos, né? De si mesmos. Tá? Por quê? Porque nunca se preocuparam com a questão da vida integral, com a questão da vida espiritual, que nós temos uma vida maior que esta, né, que estamos vivendo. E aí eles caem realmente em desespero, né? Quando a realidade bate a porta. Então, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, cuidado com o que você quer, com o que você deseja, porque é aí que vai estar toda a sua concentração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Exatamente. Nunca necessitamos tanto dos conceitos de Jesus como na atualidade.
em que nós já conseguimos um certo grau de evolução tecnológica e somos capazes até de explodir o planeta no momento de insanidade. Não é verdade? E para que isso não aconteça, nós temos que realmente amarmos uns aos outros, né? A gente não fazer tanta diferença de raça, cor, né? Mais ainda. Muito mais do que no passado. Porque hoje nós estamos muito mais perigosos. As nossas armas chegou num nível de destruição fantástico. Por exemplo, se aquele menino, irmão nosso lá da Coreia, resolver brincar um pouco mais, né? Ele é capaz de provocar estragos violentos, né? É isso? Se armas atômicas caem nas mãos dos nossos irmãos ainda, que compõem o Estado Islâmico, você já pensou? Então, por isso que ele está chamando, que a humanidade nunca necessitou tanto de Jesus como agora. Né? Não o Jesus místico, mas os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, nós fazemos a nossa parte, aí novamente. Né? Fazer a nossa parte para que realmente nós evitemos mais sofrimentos desnecessários. Não é isso? Para isso que serve o nosso despertar, né? Para evitar mais sofrimentos. Bom, nesses dias onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade os homens, Jesus prossegue como modelo e guia. Nós estamos vendo aí, em termos de instituições, né? As nossas no Brasil estão sendo questionadas, não estão? Estamos sendo questionadas, moralmente questionadas, né? Qual é a moral que vocês têm para estar conduzindo os destinos da nação, para ser os representantes do povo? Mas é o próprio povo que está com a crise moral, né? Porque todas as instituições são fruto da sociedade, do indivíduo. Está vendo como é que precisa modificar o indivíduo? Vamos educar o indivíduo que nós, no futuro, modificaremos todas as instituições. Tá? Por isso que tem que ter paciência, né? A gente precisa construir. E é errado nós criticarmos nossos irmãos que estão nos postos de comando, porque eles cometem erros, e erros clamorosos, porque eles são um reflexo da nossa evolução mediana. É o reflexo da nossa ignorância, do nosso pouco saber. Senão seriam governos maravilhosos, não é verdade? Como é nos mundos mais avançados, onde os que governam são aqueles moralmente mais capazes, e não aqueles, né, monetariamente mais capazes, ou mais poderosos, né? Seja poder econômico, poder social. Está vendo como é diferente? São aqueles moralmente mais capazes. Só que nós não chegamos nisso ainda. Nós estamos caminhando para isso. Nós temos que passar por fases, não é isso? E temos que tomar cuidado, porque todos nós seremos chamados a executar essa tarefa. Então, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, quando chegar a minha vez, que eu tome consciência, né, disso, né? Que eu não faça igual a esses irmãos que cometem equívocos. Lógico que equívocos todos nós cometeremos, mas que diminuir um pouco, né? Seja bem no futuro, né, Mauri? Porque também a gente se colocar no lugar deles é bom, né? Quem sabe, né? Bom, então, Jesus prossegue como modelo e guia. Isso é importante a gente ter presente. Então, sempre nessas conturbações que nós nos vimos imersos, né? Nos achamos imersos, é sempre bom pensar realmente nos ensinos de Jesus, quaisquer que nós possamos enfrentar. É sempre como Jesus faria se estivesse, né, aqui no nosso meio, né, pleno século XXI. Seria sempre bom. E a gente vai sempre resgatar o Evangelho, sempre através de uma parábola, né? E ele, né, Jesus, a referência é indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, os mares revoltos, né? Para que a sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao ponto seguro, ao porto seguro, que nos aguarda após a tempestade. Pois é, essa após a tempestade é um mundo de regeneração que nós já está sendo apregoado. Nós estamos em plena transição planetária, vocês estão sabendo disso, né? Nossos irmãos estão avisando isso desde o século XX, desde o século passado, que nós entramos no período de transição planetária, estamos saindo das sombras para a luz, né, para o período de luz, um período de progresso moral mais avançado. E quem vai
lastrear. E o que vai lastrear as regras do mundo, desse mundo de regeneração? O Evangelho de Jesus. Esse meigo mestre, o Rabi de Nazaré, que vai realmente vir com toda a sua força. Aí sim o Evangelho de Jesus vai mostrar a sua força. Por quê? Será finalmente adaptado, não adaptado, será considerado pelos irmãos que virão compor a nova humanidade. Né? E aqueles que não se alinharam com o Cristo, né? Serão convidados a ir fazer um estágio em outra escola adequada ao seu nível, né? Porque já não mais poderão viver num mundo mais harmonizado. Né? Eles ficarão distantes, entrarão em conflito. É só isso. Né? Então, por isso nós temos que fazer para merecer este mundo. Né? Isso que Jesus nos avisava. Né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Está vendo? Herdarão a terra. Essa é a escola aqui. Quer dizer, terão o direito de permanecer na escola. Não precisarão ser migrados, transmigrados, né? Como aconteceu com nossos irmãos capelinos, que foram migrados de Capela para o planeta Terra. Nós, por nossa vez, seremos migrados desse planeta para um outro planeta compatível com a nossa evolução. Né? Aqueles que não entenderam a mensagem evangélica e que sistematicamente se recusam a entender. Não aqueles que já entenderam e aqueles que estão tendendo a entender, mas aqueles que se recusam sistematicamente a entender e ainda praticam iniquidades, não é isso? Esses realmente terão que ser separados é aquela figura de separar os bodes das ovelhas, né? O joio do trigo, tá vendo? Não é fácil. São esses que não se alinham com o Cristo. Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Nós já estamos querendo nos alinharmos com o Cristo, não é verdade? Já demonstramos boa vontade, né? Pelo menos, né? E sempre eu digo que é sinal de evolução quando nós sequer pensamos nem maltratar ou machucar um animalzinho que seja. Já é sinal de evolução, né? Enquanto tem tantos irmãos nossos que ainda praticam todo tipo de iniquidade contra o seu próprio irmão, né? Humano, que ainda mais que dirá com os pequeninos, né? Então isso é sinal de evolução, gente. É assim que a gente evolui, né? Quando nós nem pensamos mais, né, naquelas negatividades, né, que não passa pela nossa cabeça trair ninguém, matar alguém, que mais? Roubar alguém, né, são coisas que nós já superamos, né? A gente nem pensa mais nisso, né? E soa, né, para nós como costumes já bárbaros, né, ultrapassados. Mas ainda não é para a grande faixa dos nossos irmãos. Então é isso que nós temos que recuperar. Jesus está presente em nossos dias, basta procurá-lo. Tá? Essa é uma grande dificuldade, que nós somos muito assim arrogantes. A nossa ciência nos tornou bastante arrogante. Nós pensamos que sabemos muito, né? E que já podemos deixar esses conceitos de Jesus de lado, porque são conceitos religiosos puramente, né? Então, não é assim. Não é assim. São conceitos que ainda são bem ajustados para a nossa vida atual. Tá? E cabe no nosso dia a dia, não é verdade? Basta a gente prestar atenção. E todo o Evangelho de Jesus, para quem já teve contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ver que é um hino de poesia e um código divino para a gente realmente iluminar a nossa trilha de evolução, porque nós temos que reconhecer que nós estamos ainda aprendendo, trilhando, tentando recuperar os nossos equívocos do passado, reconhecendo que nós tivemos uma longa caminhada antes dessa. E que nós vemos pelas nossas intuições, pelas nossas atitudes e ações ainda, que nós somos seres que ainda temos muito o que aprender. Olha, o mestre ainda está aí, né? E o tempo está terminando. Esse tempo de transição está se fechando, o ciclo está se fechando, e nós temos que nos preparar para permanecer no planeta ou sermos transferidos para um mundo melhor, não um mundo mais atrasado que esse, né? Verdade? Então é isso, meus queridos. Essas informações são importantes, fazem parte desse programa de despertar a nossa consciência,
E quanto mais cedo nós despertarmos a nossa consciência para essas realidades e buscarmos as verdadeiras interpretações, mais cedo nós nos livramos dos sofrimentos. Ainda nessa vida, tá? Porque aí nós ficamos mais leves, né? Menos preocupados, menos ansiosos, é isso? Menos estressados. Olha que bacana. Tudo isso é saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso faz parte, né, da saúde, né? Não é só saúde física, é saúde mental, emocional, né? Psicoemocional, que eles chamam, né? Saúde psicoemocional. É isso que Jesus está nos propondo, tá? Quando nos conclama a que nós estudemos o seu Evangelho. De preferência em casa, tá? Preferência em casa. Evangelho no lar é importantíssimo, tá? Mesmo que seja sozinho, mas estude o Evangelho. Estude, não só leia. Estude, medite, tá? Faz bem. Faz bem para você como ser integral, tá bom? Faz bem para você enquanto espírito, que te desperta cada vez mais, e faz bem para o teu corpo físico, porque você vai injetando saúde, né? Injetando saúde à medida que você vai se conectando com as forças superiores da vida, ok? Muita paz a todos, Jesus ilumine todo mundo, e que o Pai nos fortaleça para fazer esse trabalho que temos que fazer, tá bom? Muita força a todos. Muito obrigado, Para mim também. Para todos nós, na verdade. Bom, então, nesse momento, como sempre, a gente abre para alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema, alguma complementação que alguém queira fazer. A extensa do Redação, tá? Momento Espírita. Está disponível na internet, quem quiser demorar mais um pouquinho sobre ele, é só recuperar lá, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Oi? Então, eu só falar assim, um sentimento meu nessa fase. Por favor. E ver se isso é comprovado pelo que está acontecendo aí. Assim, o que eu sinto, pelo menos, que as provas estão cada vez mais difíceis neste momento. Até, talvez seja uma forma de realmente separar o joio do trigo, né? Quem consegue, quem vai, para que lado vai. A gente sente um momento de mais turbulência, mais... Isso realmente está acontecendo ou é só um sentimento meu? Não, realmente está acontecendo, né? Porque o planeta está sendo envolvido com energias novas, e essas energias, elas mexem com as nossas energias, por sinal, e aqueles que já estão se afinizando com as energias de novas, as energias superiores, ficam mais calmos. Mas aqueles que ainda não se afinizam com as energias de renovação, estão ainda vibrando em energias primitivas, vão sentir um impacto e vão ficar cada vez mais excitados, né? Não é à toa que a gente vê movimentos extremistas pipocando, né? Aqui e ali. É essa energia, né, que excita. Agora, por isso que é importante o Evangelho. Nós, ao entrarmos em contato com o Evangelho e introduzi-lo em nós, né, através do nosso mental, faz a gente vibrar nessa faixa superior daqueles que ficarão mais tranquilos. Porque realmente vamos ter que presenciar, né, acontecimentos, né, mudanças geológicas, né, extremismo de toda sorte, né, destruições, né, físicas, né, e com paciência, porque conforme nos ensinam os espíritos, tudo foi nós mesmos que criamos. Não é castigo de Deus, nós mesmos é que quisemos que a coisa fosse assim. Tanto é verdade que os nossos irmãos espirituais, não só os irmãos espirituais, como nossos irmãos de outros sistemas no universo, que estão integrados com o nosso, estão preocupados com a questão da bomba atômica, né? Eles têm feito de tudo para amenizar o impacto desse brinquedinho que nós descobrimos, um brinquedinho perigoso ainda na mão de crianças, que é a energia atômica. Eles estão fazendo todo o esforço possível. Não foi à toa que eles conseguiram distender a briga Estados Unidos, União Soviética, a questão da bomba, mas estão lutando para diminuir os arsenais nucleares no mundo. Tá? Não está sendo fácil. E o grande medo deles é que nós, uma parte dos nossos irmãos, brinquem com essas armas atômicas e causem muita dor para a humanidade, né? Para uma parte da humanidade aqui encarnada. Caetano, eu gosto de complementar também, né? Porque senão as pessoas ficam com esse sentimento de que tudo é desgraça, e não é isso.
a gente, do jeito que tem essas situações, é mais para deixar a gente a par e para a gente ter consciência de que existe muita coisa boa também, que a gente precisa se apegar naquilo que a gente quer, né? Exatamente. Então, a gente não fala isso como o fim do mundo, a gente não fala como, né? Eu estava lendo até um trecho de Emmanuel, ele estava falando que a gente tem mania de achar que essas coisas são castigos para a gente encarar diferente, né? Encarar como degraus que a gente precisa passar para se aprimorar, não como castigo, né? Porque se a gente confia em Deus, se Ele é uno, se Ele é puro, exatamente, né? é fé. A gente tem que realmente encarar isso como degraus. Exatamente. E esses textos que a gente lê também nos deixa tranquilo de saber que precisamos orar, que precisamos rezar, que precisamos fazer alguma coisa de útil, né? Útil para nós mesmos. Então, a gente fala isso, eu sei, te conheço, Caetano, principalmente os trabalhos que você veio apresentando aí para a gente, né? Que realmente você explora muito essa questão, né, de conhecimento. Conscientizar. Né? Que o mundo está passando realmente por esse momento, tá? Mas não é nada para a gente ficar, né, de apocalipse, essas coisas. Temos que ter consciências, né, de que realmente vem esses degraus. É isso mesmo, Caetano? É isso aí. É um momento de transição que nós falamos, né? O que o texto se refere dizendo que são mares revoltos. Um momento de transição. Toda transição realmente causa esses abalos, né? E nós temos que estar preparados, só isso, tá? Preparados como? Despertos conscientemente. O planeta está só sendo reorganizado, porque ele terá uma nova função daqui para frente, né? Cumpriu uma etapa, né? A escola, que nem uma escola, né? É como se fosse uma escola que estivesse sendo reformada para receber outros alunos mais avançados, né? E para quem está fora, nossa, a escola está uma bagunça, né? Aí a gente lembra, né? Tem um ditado popular que não se faz omelete sem quebrar ovo, não é verdade? Então, o que acontece com os mundos é isso aí. Quando eles estão nessa fase de transição, isso não acontece só com o planeta Terra, aconteceu com todos os planetas, que eles evoluem, né? Eles também têm a sua marcha evolutiva. E nesses períodos, realmente, de acordo com o nível de cada humanidade ali estagiando, você tem maiores ou menores impactos. Tanto é que eles são claros. Nós somos responsáveis pelo maior ou menor impacto dessa transição. Então, por isso que eles estão preocupados, tá? Eles estão preocupados e estão fazendo todo o esforço para que o maior número possível de irmãos adquiram consciência e trabalhem para o estabelecimento da paz. Quer dizer, ou seja, contribuam com pensamentos positivos para que haja uma atmosfera de paz, para diminuir os impactos daqueles irmãos, daquela minoria ainda revoltada que vai causar um pouco de barulho. Tá? É isso. Tudo bem? Obrigado mais uma vez. Gente, muita paz a todos. Obrigado por me aturarem mais um dia. E que vocês continuem firmes nesse propósito, né? Que nós possamos continuar firmes nesse propósito de atuar no bem, no positivo e colaborar para a construção de um mundo melhor a partir de nós mesmos, tá? Mudando nosso mundo interno. Muita paz a todos. Que assim seja. Bom, então vamos agora pensando nessas palavras e tudo de bom que aqui recebemos. Mais uma vez fechar nossos olhos. Vamos retomar nosso equilíbrio, pensando em tudo que aqui aprendemos. E pensar que neste momento que recebemos esta graça, esta luz, este amor, que possamos também retribuir isso, vibrando pelos nossos irmãos necessitados, como sempre, esses irmãos que estão nas ruas, precisando de carinho, de amor, de alimento, tanto para o corpo quanto para o espírito. Que possamos trabalhar por eles, nós e toda a espiritualidade maior deste planeta. Vibrar também pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, acamados, muitos deles se preparando para uma passagem próxima, que seja amenizado seus sofrimentos e que entendam tudo que estão passando e que levem o lado bom de tudo isso. Vibrar pelos nossos irmãos que a gente vê nas penitenciárias, nas fugas em massas, não pensar o mal desses irmãos, que como sempre a gente diz aqui, que esses irmãos estão sendo julgados pela lei dos homens e não pela lei de Deus. Então vamos pensar que eles saiam dali melhor do que entraram e possam contribuir para o trabalho de evolução do planeta como um todo. E assim, por fim, vibrar também por nós, seres que estamos aqui encarnados, mas que somos espíritos na essência, que possamos receber todo esse amor, todo esse carinho, essa vibração, e levar para dentro dos nossos lares, no convívio dos que nós amamos,
no convívio das nossas provas internas, que possamos trazer, Pai, para dentro dos nossos lares, o Seu Espírito, a base, o amor que nos encerra dentro de uma família. Que assim seja. Então, só quem vai participar dos passos, ficar em silêncio, ok? A gente vai começar.